Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas. Eu sou o professor João Wagner e esse é o nosso canal Educando na Ação. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, para você compartilhar e receber as notificações. Também durante a aula, deixa o seu joinha. Bem, a aula de hoje nós vamos falar sobre associação de pais e mestres, né? Esta grande entidade e organização que corrobora, né, que é uma grande ferramenta de gestão democrática, atrelado a grêmio estudantil, aos conselhos escolares, né, que é uma grande forma de participação da comunidade escolar também, junto à equipe gestora, aos pais, né. Então ela é criada para colaborar com a direção da escola, né? A APM deve ajudar a escola a atingir os objetivos educacionais pretendidos, né? Além de representar e dar luz às demandas da comunidade, pais, alunos, responsáveis, né? A APM ela é fundamental para fortalecer o entrosamento entre pais, responsáveis, professores, e ela pode ainda colaborar com a programação de atividades culturais, de lazer, saúde, envolvendo toda a comunidade, né? Com o auxílio da APM, a educação ela ganha um reforço para ampliar esse conceito de escola, né? Transformando em um centro de atividades comunitárias. E cada a associação de pais e mestres, quando recebe a verba, seja do governo federal, estadual ou municipal, ela é considerada uma unidade executora, né? Então a unidade executora é uma sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado, né? Que tem como objetivo gerir a verba transferida. Em geral, né, a forma mais comum que a gente tem de unidades executoras são as associações de pais e mestres, né? A APM ela é uma associação civil sem fins lucrativos, né? De natureza social, educativa, e ela vai gerenciar verbas de duas grandes naturezas, né? As verbas elas são de custeio ou as verbas são de capital. A parcela dos recursos que pertence à categoria de custeio, ela destina-se a cobrir as despesas relacionadas à aquisição de material de consumo, material pedagógico, de expediente, de limpeza, de construção, contratação de serviços, manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem, né? Então isso é o que a gente chama de custeio. Então, custeio está vinculado ao consumo, aquilo que eu gasto, que não é para sempre. Por quê? A parcela do capital, ela é empregada na aquisição de materiais permanentes, né? Então, eletrodoméstico, computador, mobiliário, lousa digital, materiais para cozinha, tudo aquilo que vai ser permanente, né? Agora, uma coisa importante, você que vai ser diretor, supervisor, você que é pai e está na APM, você que é professor, a gente não pode nunca misturar a aplicação. Eu não posso desviar a verba de custeio para capital e não posso, né, utilizar a verba de capital em custeio. Do mesmo jeito que nenhuma associação de pais e mestres, como unidade executora, se receber algum dinheiro, ela não pode repassar para outra unidade executora, porque nós falamos de uma associação, como dito, né, de personalidade jurídica de direito privado, ela não é uma ONG. Então não pode ficar repassando o dinheiro que vem para a unidade executora, para a PMX, deve ser utilizado pela PMX, não pode ser emprestado ou dado para outra APM. Então, bastante cuidado, né? Por isso que é importante é imprescindível um planejamento correto, né? Para que se tenha uma boa execução das verbas recebidas pelas APMs, né? Um planejamento que seja realista, bem orientado, né? Que ele oriente as ações durante todo o ano. Os gestores que pertencerem, né, à diretoria executiva, ao conselho fiscal da APM, precisam fazer um planejamento anual das necessidades, das despesas, disponibilidade financeira, quais são as obrigações fiscais, a prioridade da escola, tendo em vista, né, sempre o melhor aproveitamento dos recursos disponibilizados, ou seja, pelo governo federal, pelo governo estadual ou pelo governo municipal, né?
Então, especificamente, esta é uma aula falando de APM, embora as orientações sejam gerais, elas são estabelecidas pela FNDE, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, mas algumas coisas podem ser alteradas em função do perfil que o sistema de ensino tenha, né? Então, para você que está assistindo nossa aula e vai prestar o concurso de Mauá, nós falamos aqui especificamente da Resolução 9, lá de agosto de 2018, que vai falar sobre o Estatuto Padrão da Associação de Pais e Mestres, né? Então, esta resolução vai falar basicamente que as APMs são organizadas em assembleias gerais, né? Estas vão ocorrer, então, no concurso, sempre anote isso, a forma e o tempo de duração. Então, a Assembleia Geral vai se reunir sempre uma vez por semestre. As decisões da Assembleia Geral, elas são soberanas e todos os membros, né, maiores de idade, inclusive ex-alunos, ex-funcionários, também podem pertencer a este agrupamento de Assembleia Geral da Associação de Pais e Mestres, essa unidade executora da escola municipal, estadual ou federal, nesse caso falando das escolas municipais do Sistema Municipal de Ensino de Mauá, porque agora falaremos sobre esta resolução que foi publicada em agosto de 2018, que é a resolução 9, né? Então eu tenho uma assembleia que é constituída por todos da comunidade, que é o que a gente chama de usuários, e também dos profissionais da unidade escolar. Vai se reunir pelo menos uma vez por semestre, né? A gente tem uma diretoria executiva que ela é constituída por 4 membros, um presidente, um vice-presidente, um secretário e um diretor financeiro. É importante lembrar que esta diretoria se reúne de forma ordinária uma vez por bimestre, mas claro que pode ter reuniões extraordinárias se 50% dos membros solicitarem, né? Ou o presidente também solicitar. É importante lembrar que dessas quatro pessoas que compõem a diretoria executiva, presidente, vice-presidente, secretário e diretor financeiro, é importante que a gente tenha clareza que desses 4 membros, 2 membros precisam ser pertencentes ao segmento usuários da escola, então pais, alunos e comunidade, e 2 membros do segmento profissionais da escola, então gestão, funcionários e professores, tá certo? Também existe um conselho fiscal que é constituído por 3 membros, sendo 2 do segmento usuário, que é para a comunidade, pais e alunos maiores de 18 anos, e um do segmento escola. Então, por isso que tanto a diretoria executiva, quanto o conselho fiscal, quanto a Assembleia Geral, elas devem ser, na sua essência, constituídas por essa diversidade, tanto do segmento de usuários da comunidade, pais e alunos maiores de idade, como também pensando no segmento dos profissionais da escola, tá certo? Então, qual que é o grande objetivo e finalidade da Associação de Pais e Mestres, né? Então, o grande primeiro é colaborar com a escola, no aprimoramento do processo educacional, contribuindo para a elaboração do projeto político-pedagógico, né? Na assistência escolar vinculada à APM, fornecer aquilo que a escola precisa, mas é claro, né, que se não tem repasse de governo federal, não tem repasse de governo estadual, não tem repasse de governo municipal, a APM não faz milagre, por mais que façam festas, e a gente sabe que por mais que tenha um discurso de que as atividades pedagógicas, né, essas atividades feitas aos sábados, principalmente, que elas têm uma questão lúdica e pedagógica por trás, a gente sabe mesmo no miudinho que as escolas fazem isso muitas vezes para conseguir ter algum dinheiro para poder gerenciar a ineficácia, a ineficiência e o abandono dos prefeitos, governadores e do próprio presidente em relação às suas escolas vinculadas, né? Então também a APM, ela vai ser esse grande elo de integração entre poder público, entre escola, família e comunidade, pensando no diálogo, né, no diagnóstico que tem, no que pode ser feito, na contribuição para a solução de problemas, né, garantindo uma convivência harmônica, administrar o dinheiro da maneira legal, pensando, né, na melhoria do processo de ensino e aprendizagem, porque esse é o foco da escola, em
atividades educacionais e de assistência para os alunos, a questão da conservação e manutenção do prédio, do equipamento, das instalações, né? Então, pensar nessa associação de pais e mestres como uma grande executora de programação de atividades culturais, sociais, de lazer, né? E sempre importante que elas estejam atreladas ao projeto político pedagógico, né? Firmar parcerias, buscar apoio de outras empresas para receber doações, né? Por meio de termos de colaboração ou contratar a prestação de serviço, certo? Lembrando sempre que aí existe uma coisa é a APM utilizar reparos, né? Agora, reforma, grandes reformas, ela é um impeditivo da APM porque ela é uma obrigação dos sistemas de ensino, tá certo? Então, como eu disse, todos os associados maiores de 18 anos podem ser, e do mesmo jeito que todos podem ser admitidos, né? Também podem ser admitidos desde que tenha-se um motivo justo, né? Que seja incompatível, de uma falta grave, uma conduta moral inadequada, que cause uma grave infração, mas claro que para todos esses casos sempre garantido a ampla defesa e o contraditório, né? Então, quais são os direitos que os associados da Associação de Pais e Mestres têm? Então, votar e ser votado de acordo com o estatuto, participar da assembleia, solicitar esclarecimento da diretoria executiva, do conselho fiscal, apresentar sugestões, participar das atividades sociais e culturais, lembrando sempre que o trabalho de todos vinculados à Associação de Pais e Mestres, ele é um trabalho voluntário, tá certo? Não existe pagamento pelo trabalho desenvolvido junto à Associação de Pais e Mestres. Mas do mesmo jeito que a gente sempre diz que as pessoas têm direitos, também teremos deveres, né? Então, quais são os deveres dos associados da Associação de Pais e Mestres? Conhecer o Estatuto da Associação de Pais e Mestres, participar das reuniões, aquilo que for pedido para ele, que ele possa executar, cooperar dentro de suas possibilidades, contribuir de forma pecuniária, né? Ou seja, a escola pode receber dinheiro dos voluntários da APM desde que seja obrigatoriamente em caráter voluntário. Eu posso, como membro da APM, doar dinheiro para a unidade executora de forma voluntária, ou também posso prestar algum serviço. Então, por exemplo, eu sou um professor, eu sou o pai, e aí no final de semana a escola comprou tinta, mas não tem dinheiro para pagar para o pintor. Um grupo de pais voluntariamente se reúne e eles vão pintar esta escola. Então, isso é um trabalho voluntário de prestação de serviço. Lembrando sempre que todo trabalho de prestação de serviço deve estar de acordo com a lei do voluntariado. Então, é importante que você, diretor da escola, você que é o presidente da APM, você faça um documento estabelecendo esse trabalho voluntário, guarde, registre em ata, para que depois ninguém venha cobrar estas informações no futuro, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, alguns humanos conseguem passar a perna em todo mundo e vai querer tirar vantagem. Mas isso é uma grande minoria, porque a grande maioria quer ajudar, sabe que a escola precisa de ajuda e está predispostos a isso, tá certo? Então, é importante. Então, como eu disse, a APM, lá na cidade de Mauá, ela nasce na rede municipal de ensino, ela é estabelecida por uma Assembleia Geral, uma diretoria executiva e um conselho fiscal. Como eu disse, a Assembleia Geral ela é soberana, né? E ela acontece uma vez por semestre, sempre convocado com 3 dias de antecedência para uma sessão ordinária e 2 dias para uma sessão extraordinária. A gente tem que prever o local, dia, mês, ano, horário, qual vai ser a pauta, tem que ter a assinatura de quem convocou, tá certo? E sempre quem vai gerenciar a Assembleia Geral é o presidente da diretoria executiva. E se ele não pode, automaticamente vem o vice, tá certo? E aí tudo aquilo que é proposto para a Assembleia se faz uma votação por maioria simples. Maioria simples basicamente tem 30 pessoas, se 16 votarem sim, isso é maioria simples, tá certo? E lembrando que a Assembleia Geral, ela sempre vai ser convocada a cada 2 anos, porque o mandato dos membros da APM tem duração de 2 anos, sendo ainda reconduzidos ou eleitos por mais
2 anos, tá certo? Mas mesmo para ser reconduzido, reeleitos, precisa se reunir a Assembleia Geral para eleger ou reeleger a diretoria executiva e o conselho fiscal, né? Então, basicamente, qual que é a função da Assembleia? A Assembleia Geral é quem constitui a APM, ela quem aprova o estatuto, ela quem vai eleger os membros da diretoria executiva, do conselho fiscal. Também é a Assembleia Geral que vai aprovar os balancetes bimestral e anual do Conselho Fiscal. A Assembleia também vai aprovar os planos de trabalho, plano orçamentário, plano de aplicação de recursos, embora durante o tempo, no bimestre, isso aconteça na diretoria e no Conselho Fiscal, pelo menos uma vez por semestre, a gente precisa reunir a Assembleia Geral para passar essas informações. Então, com relação aos termos de colaboração, as mudanças no estatuto, todas devem passar para, se tiver que destituir membro do Conselho Deliberativo, da diretoria executiva e do Conselho Fiscal, também passa pela Assembleia Geral. E como eu disse para vocês já, a diretoria executiva ela é constituída por 4 membros, um vice-presidente, o presidente, um vice, um secretário e um diretor financeiro, tá certo? E lembrando que desses 4 membros, na proporção, 2 segmentos de usuário, pais responsáveis, né? E alunos maiores de 18 anos e 2 profissionais da escola, né? E a diretoria executiva também tem a função de elaborar o plano. Se a Assembleia Geral vota o plano anual de trabalho, o plano orçamentário, para votar alguém precisa elaborar. Então, a diretoria executiva tem a função de elaborar esse plano anual de trabalho, plano orçamentário, plano de aplicação de recursos, né? E aí, em função disso, ele estabelece para apreciação da Assembleia Geral, né? Então, as normas estatutárias, as atividades desenvolvidas pela PM, a programação de aplicação, a diretoria executiva precisa garantir isso na apresentação para a Assembleia. Do mesmo jeito que deve apresentar ao Conselho Fiscal bimestralmente os relatórios daquilo que foi gasto com relação ao dinheiro que entrou, às verbas de custeio de capital, tá certo? Nesse sentido também, é importante que a diretoria executiva articule com a escola, vinculada a projeto político-pedagógico, as normas regimentais, que participe das reuniões de conselho de escola, conselho escolar, porque é importante lembrar que as decisões da APM, elas são validadas pelo conselho escolar, tá certo? E por isso que ela vai se reunir uma vez por bimestre, no mínimo, que a gente chama de reunião ordinárias. Então, são 4 reuniões ordinárias, uma por bimestre ao ano. Pode ter reunião extraordinária? Pode, tá certo? Desde que ela for convocada ou pelo presidente ou por 50% dos seus membros, tá certo? Então, o que faz essa diretoria, né? O que o presidente da diretoria executiva faz? É ele quem representa a APM judicialmente, extrajudicialmente, é ele quem convoca e preside a reunião da diretoria executiva, das assembleias, ele faz a deliberação, ele apresenta o relatório semestral, é ele quem movimenta, junto com o diretor financeiro, os recursos, né? Então, o presidente da diretoria executiva mais o diretor financeiro são eles que vão gerenciar e movimentar no banco esses recursos, tá certo? Então, também precisam zelar e vão rubricar, porque precisa dar visibilidade àquilo que é gasto e investido pela PM na unidade escolar. Então, eles também precisam, né, rubricar todos esses balancetes e dar ciência para toda a comunidade. Do mesmo jeito que se a associação de pais e mestres, se ela tiver recursos próprios, oriundos de festa, alguma coisa, ela pode contratar serviço de escritório contábil, tá certo? Que não pode a PM contratar um serviço de escritório contábil dando à Secretaria de Ensino, seja ela municipal ou estadual, o custo dessa atividade. Este é um custo que deve ser obrigatoriamente mantido pela Associação de Pais e Mestres. E o vice tem a obrigação de substituir o presidente quando necessário, né? Então, todas as atribuições do presidente se equivalem
para o vice. O que compete ao secretário? Né? As ações fundamentais desse secretário, né? Lavrar e ler as atas de reunião, redigir circulares, organizar a documentação expedida, conservação de arquivo, cadastro de associados, né? Os relatórios, tudo isso faz parte da função do secretário. O diretor financeiro é ele quem vai ajudar na elaboração dos planos de aplicação de recurso, de plano orçamentário, é ele quem assume a responsabilidade de tudo que entra e sai de valores. Por isso que é importante ter um caderno, um livro, ata de controle de dinheiro que entra e sai. Por isso que é importante que as APMs tenham conta, porque a escola não é banco, então o dinheiro não deve ser gerenciado no miudinho. Então teve uma festa, recebeu R$2.000, pega os R$2.000 e aplica no banco. Põe lá na poupança, gastou 500. E o que é importante? Que tudo isso que é feito seja dado visibilidade à comunidade escolar, né? Então o diretor financeiro também, ele vai assinar o cheque ou mexer com, hoje a gente tem a questão do cartão, também tem a senha para usar o cartão de crédito ou débito, de acordo com aquilo que a verba ou a lei, em razão da verba, estabelece. O diretor financeiro, conjuntamente, junto com o presidente da diretoria executiva, é quem responde por esses documentos, tá certo? Também é o diretor executivo financeiro que presta conta ao Conselho Fiscal, né? E sempre que tiver orçamento, isso é o mais importante. O mínimo sempre de 3 CNPJs, de 3 empresas vinculadas para que a gente possa, em razão disso, estabelecer o fiel cumprimento de que a escola sempre estará preocupada com aquilo que é o mais importante. Utilizar o recurso público da melhor maneira possível. Então não façam essas coisas de que apresenta para o amigo, né? Ou pede para uma empresa, que infelizmente é muito comum. Você vai, contrata uma empresa e ela te oferece outros 2 orçamentos. Na verdade, tudo isso são ações ilegais, tá certo? O ideal é que as empresas apresentem os orçamentos em envelopes fechados e no mesmo dia, no mesmo horário, você abra todos esses envelopes e aí vai escolher a empresa que é habilitada, tá certo? Tem toda a documentação que a norma estabelece e também que apresente o menor valor, tá certo? Então é importante ter este cuidado. Como eu disse, o Conselho Fiscal constitui de 3 pessoas, né? Sendo 2 do segmento usuários, pais responsáveis, e 1 do segmento de funcionários da escola, que vão ser sempre escolhidos pelos seus pares, né? Então, o que compete a esse Conselho Fiscal? Também vai se reunir bimestralmente, ele vai acompanhar e fiscalizar tudo aquilo que a diretoria financeira estabelece, tá certo? A movimentação financeira, entrada, saída, ele também vai verificar os balancetes, se tiver alguma dúvida, é o Conselho Fiscal quem vai solicitar para a diretoria esclarecimento, quais são os documentos comprobatórios, né? Então também o Conselho Fiscal vai dar o parecer sobre as resoluções que afetam as finanças da Associação de Pais e Mestres. Também o Conselho Fiscal é quem vai balizar, né, quem vai validar todos os gastos feitos pela diretoria executiva, tá certo? Então a gente pode ter, né, os recursos podem ser de repasses do PDDE Paulista, que é um programa federal, de repasse do Poder Estadual, do Poder Municipal, a contribuição voluntária dos associados, né? Ter algum termo de colaboração, cooperação, alguma doação, promoções diversas. Então pode ter uma festa, escola, que vai arrecadar. O que é importante? Todos esses recursos sejam depositados em uma conta da Associação de Pais e Mestres, para que isso não fique na escola, porque depois some, roubam, e aí não tem esse discurso, não sei, sempre se dá muito jeitinho nisso, mas também é errado, tá certo? Não existe jeitinho para coisa pública. Sumiu não sei o quê, e acabam as pessoas passando, fazendo vista grossa. E é errado, tem que o dinheiro estar no banco, tá certo? Para que tenha esta movimentação. E aí, claro, que algumas verbas específicas do governo federal ou do governo municipal, ou se vier do governo estadual, eles acabam abrindo uma conta específica para isso. O que eu estou dizendo é que, além destas contas de programas próprios, é importante que a Associação de Pais e Mestres
tenha uma conta também específica, tá certo? E hoje em dia a gente já sabe que além do cheque, também é utilizado o cartão magnético ou o meio eletrônico para pagamento e transferência. Por isso você tem dinheiro no banco, fica muito mais fácil do que ter o dinheiro na escola e ficar dando para as empresas sem nenhum tipo de controle. É importante lembrar que todo dinheiro utilizado tem que ser comprovado por meio de nota fiscal e recibo. Tá certo? Tudo aquilo que foi feito de forma voluntária também deve ser apresentado. Tá certo? Então, se tiver algum problema, alguma coisa, a direção da escola ela pode solicitar algum tipo de intervenção para a APM, no caso, né, na rede municipal de ensino de Mauá, se o diretor perceber alguma coisa de errado em relação à APM, ele vai pedir para que os órgãos do sistema os órgãos fiscalizadores, né, possam averiguar, por determinação da Secretaria de Educação, o que está acontecendo. Tá certo? Com relação à cantina escolar, se a escola tiver espaço, cantina escolar, que atenda tudo que está previsto na legislação, e no caso, na rede municipal de ensino de Mauá, cantina só é permitida para as escolas que ofertam ensino fundamental e EJA. As escolas que ofertam educação infantil é vedada a possibilidade de cantina. E entendo a possibilidade, as escolas de fundamental e EJA, entendo a possibilidade de cantina e atendendo a legislação vigente, a cantina pode ser administrada pela própria Associação de Pais e Mestres ou pode ser aberto uma licitação para que alguma outra pessoa arrende esse espaço e aí pague um valor mensal de aluguel à escola, também com depósito em conta, com prestação de contas e assim por diante. Tá certo? E todo mundo que é da Associação de Pais e Mestres não pode prestar serviço para a associação. Então, eu sou diretor executivo e tenho uma empresa. Eu não posso participar na Associação de Pais e Mestres em que eu sou membro de oferecimento das minhas empresas para ter qualquer tipo de benefício. E também fica vedado que qualquer APM contrate pessoas para prestação de serviços que implique vínculo empregatício, tá certo? A Associação de Pais e Mestres não pode contratar ninguém que implique esse vínculo empregatício. Mas o que é importante? Você é diretor, supervisor, e já estamos encerrando a aula de hoje, e aí é importante que tenhamos clareza do quanto a Associação de Pais e Mestres é um órgão importante dentro do sistema de ensino, tá certo? Dentro das escolas municipais, como um grande órgão que fomenta essa gestão democrática, por isso sempre a Associação de Pais e Mestres está intimamente ligado com o conselho escolar para compor essa grande gestão democrática com a equipe gestora, com os professores e com a comunidade da escola. Então, faça da APM que você participe de fato uma instituição que produza e que ajuda no cotidiano de cada escola. Você vai ver, quem tem compromisso com a educação, o quanto isso será de extrema importância e trará para a escola ótimos benefícios, e aí sim a gente cumpre com um grande objetivo, que é garantir o sucesso da aprendizagem por meio de uma associação de pais e mestres que vai colaborar principalmente com a questão financeira para melhorar essa intervenção e a gente ter a garantia desse sucesso de aprendizagem. Então eu encerro a minha aula por aqui, agradeço a atenção. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, deixa o seu joinha e a gente se encontra na nossa próxima aula. Fiquem todos em paz e com Deus.